E aí, a gente vai continuar agora a nossa segunda etapa da aula para finalizar a parte da teoria e depois cair para dentro do exercício. Agora, vai prestando atenção aí direitinho, porque tem algumas peculiaridades o ensino da colocação pronominal dentro da nossa amada língua portuguesa. Então, vamos lá, ó. Como eu disse a vocês, agora a gente vai trabalhar a próclise. E para trabalhar a próclise, a gente tem de entender que há diversas palavras atrativas na língua portuguesa. E não adianta, é um trabalho que precisa ser massificado, precisa ter uma continuidade. Você precisa revisar isso daqui algumas vezes para poder realmente lembrar na hora de fazer a questão lá no dia da prova. Então acompanha aqui comigo. Ó, a próclise ocorre geralmente em orações em que antes do verbo haja. Primeira coisa, palavra de sentido negativo, como não, nada, nunca, ninguém, etc. e por aí vai. Então vamos lá. Ó. Nunca me convidam para as festas. Então este nunca aqui, por ser uma palavra negativa, é uma palavra atrativa. E aí nós formamos a próclise. Seria impossível uma outra sentença aqui no caso. Vamos lá. Letra B. Conjunção subordinativa. Detalhe! Olha como a língua portuguesa é extremamente proclítica. Quando eu falo conjunção subordinativa, nós temos 10 conjunções subordinativas. Nós temos uma conjunção subordinativa integrante, que é o que ou o se, que a gente pode pegar e substituir pela palavra isso, né? Pega o que e o se que encabeçam a oração e a gente substitui pela palavra isso, tipo, desejo que vocês sejam aprovados. Dá ou não dá para eu dizer, desejo isso. Então, quando eu consigo fazer esse procedimento, a gente tem ali um que conjunção subordinativa integrante. Mas não é só conjunção subordinativa integrante, também são as outras 9 conjunções subordinativas adverbiais. Então, caramba, é muita coisa. Então aqui, ó, quando te encarei frente a frente, não vi o meu rosto, né? Caetano Veloso. O quando aqui, por ser uma conjunção temporal, uma conjunção subordinativa adverbial temporal, atraiu o pronome para junto dele. Próximo aqui, advérbio. Olha só, tem advérbio pra caramba. O que é um advérbio? É aquele termo que indica uma circunstância. Então aqui, ó, assim se resolvem os problemas. Então, o termo assim, que é um advérbio, atraiu o pronome para junto dele. Olha aí uma observação que a gente vai fazer agora, ó. Caso haja pausa depois do advérbio, marcada na escrita por vírgula, ocorrerá a ênclise. Então, ó, assim, vírgula, resolvem-se os problemas. E aí, eu vou bater mais uma vez na tecla que eu mencionei no bloco passado. Aqui, se não tivesse a vírgula, a gente ia ter uma próclise. Mas como tem a vírgula, a gente está tendo o quê? Uma ênclise. E por que motivo? Porque esta vírgula impede que este pronome, caso estivesse aqui, conseguisse encostar na palavra assim. Então, ela não teria a possibilidade, na verdade, o pronome não teria a possibilidade de se apoiar na palavra assim. E como é uma palavra que precisa de apoio, como é um termo que precisa de apoio, aqui eu tenho a ênclise obrigatória. Então, ó, inicio a estrutura com o verbo, não tem como, é ênclise obrigatória. A não ser que esta vírgula não seja uma vírgula apenas. Vamos supor que eu fizesse assim, ó. Vou apagar aqui para não ficar tão poluído, né? Vamos supor que eu colocasse assim, ó. Os alunos se destacaram. A gente sabe também que dá para ser os alunos destacaram-se. Então, se eu tenho um sujeito explícito, o processo de colocação pronominal é facultativo, a não ser que seja a IBFC, em que a ênclise será obrigatória. Agora, se liga só, eu boto assim, os alunos assim se destacaram. Então, aqui eu vou ter uma próclise
obrigatória, por quê? Porque a gente está tendo uma palavra atrativa. É ou não é verdade? Beleza. Mas se eu colocar assim, ó, os alunos, vírgula, assim, vírgula, se destacaram. Reparem que agora eu não tenho apenas uma vírgula, eu tenho duas vírgulas. E aí, esta estrutura é uma estrutura que está isolada. Retira. Vai ficar os alunos se destacaram. Então, é algo que você tem que tomar cuidado. Tá depois da vírgula? Tá. Mas veja se é uma estrutura intercalada, porque pode ser uma pegadinha, beleza? Normalmente não é não, mas vai que. Então, tem uma vírgula, você já sabe que tem que ser ênclise. Agora, tem duas vírgulas ali, opa, olha, tem duas vírgulas, então a estrutura intercalada pode ser que eu possa ter uma próclise, ok? Então vamos lá, vamos continuar a nossa brincadeira aqui, ó. Então, agora a gente vai falar do pronome indefinido. E as gramáticas versam que o pronome indefinido ele também é atrativo. Então, ó, tudo se acaba na vida. Então, matei. Palavra atrativa. Próxima, pronome relativo. Então, ó, não encontrei o caminho que, olha o que, me indicaram. Então, caramba, é muita coisa, é muita coisa. O que, então, praticamente é quase sempre atrativo, né? Então, já olhei o que, opa, o que pode ser conjunção integrante, o que pode ser pronome relativo, o que pode ser uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Então, caramba, é muita coisa, não é? Então, vamos lá. Agora, ocorre também a próclise nas orações iniciadas por palavras interrogativas e exclamativas e nas orações optativas. Caramba! Então, vamos lá. Orações optativas são aquelas que exprimem desejo. Então, olha aqui, a primeira. Quem te disse que ele não virá? Que ele não viria, né, no caso. Então, aqui a gente tem uma oração interrogativa. Agora, quanto me custa dizer a verdade? Aqui a gente tem uma oração exclamativa. E Deus te proteja. Aqui a gente tem uma oração optativa, que é aquela que exprime desejo. Agora, olha a mesóclise. A mesóclise só pode ocorrer quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo, que é um modo verbal que indica um fato real, que trabalha aquilo que é certo, aquilo que é uma certeza, beleza? Então vamos lá. Convidar-me-ão para a solenidade de posse da nova diretoria e convidar-te-ia para viajar comigo, se pudesse. Caso o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo venha precedido de alguma palavra que exija a próclise, esta será de rigor. Então, basta que apareça uma palavra atrativa. Então, vamos lá. Não me convidarão para a solenidade de posse da nova diretoria. Se não tivesse um não, galera, a gente colocaria convidar-me-ão. Tendo não, é impossível que a gente tenha a mesóclise e aí a gente atrai o pronome para junto da palavra negativa, que no caso é uma palavra atrativa. Detalhe, dica para a produção textual. Eu devo evitar a mesóclise, porque com certeza vai destoar do resto do texto. Mesóclise é uma estrutura muito erudita, por assim dizer. E o seu texto, normalmente, para concurso público, é um texto objetivo. Então, você trabalha um processo simples. Então, é natural que tenha próclises e ênclises. Mas, mesóclise é preferível evitar, a não ser que não tenha como. Foi começar a estrutura com um verbo no futuro. Não tem nada antes, então, realmente, você vai ter de acabar usando a mesóclise. Agora, se for possível, tente evitá-la, para não ser uma quebra de ritmo dentro do seu texto, ok? Agora vamos lá. Colocação dos pronomes oblíquos átonos nas locuções verbais e nos tempos compostos. Caramba! A gente foge disso, não foge? Então preste atenção que eu vou te dar algumas dicas
essenciais para você não dar mole no dia da prova, tá? Então vamos lá. Nas locuções verbais em que o verbo principal está no infinitivo, e aí você tem que gravar isso, infinitivo ou no gerúndio, o pronome oblíquo átono pode ser colocado indiferentemente depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Então aqui, ó, quero lhe apresentar os meus primos que vieram do interior. E quero apresentar-lhe os meus primos que vieram do interior. Então, a gente está começando aqui com a estrutura verbal. O verbo principal, ele está no infinitivo ou no gerúndio. Então, olha só, a gente tem 3 estruturas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. A gente está deixando quem de fora? O particípio, que é aquela terminação em ado. Então, a gente pega a terminação do infinitivo, que é a terminação com R, a R, ER, IR, OR, e a gente pega a terminação em gerúndio, que é aquela terminação NDO. Então, quando isso acontecer, o verbo pode ficar no meio da locução ou depois. Então, olha só o que está dizendo aqui. O pronome oblíquo átono pode ser colocado indiferentemente depois do verbo auxiliar. Então, é como se fosse uma estrutura enclítica para o verbo auxiliar, ou depois do verbo principal, como se fosse uma estrutura enclítica do verbo principal, ok? Então, não rola colocar antes, afinal de contas, não tem nenhuma palavra atrativa. Agora, aqui a gente trabalhou com o verbo no infinitivo. Olha aí com o verbo no gerúndio. Ia lhe dizendo as razões da minha desistência e ia dizendo-lhe as razões da minha desistência. Agora, olha isso aqui, importante. Caso haja, antes da locução verbal, palavra que exija a próclise, o pronome oblíquo poderá ser colocado indiferentemente antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Agora eu vou frisar uma parada. Isso aqui é uma visão para muitos gramáticos, mas tem alguns gramáticos que dizem que aceitam a estrutura no meio. Caraca! Olha só que parada louca. Olha só que parada louca. Então, pode ser que o doido da banca até pense assim. Agora, como regra geral, para a maioria dos gramáticos, o que acontece aqui? Eu, Sidney, iria trabalhar sempre assim. Ou o verbo antes, ou o pronome antes do verbo auxiliar, ou o pronome depois do verbo principal. Mas há a possibilidade, por exemplo, de uma banca CESP que gosta de trabalhar essas picuinhas, colocar o pronome ali no meio da locução. Há essa possibilidade. Agora, para a maioria dos gramáticos, ou o pronome antes do verbo, ou o pronome depois do verbo. Na verdade, antes da locução ou depois da locução. Então, eu digo assim, ó, não lhe quero apresentar os meus primos que vieram do interior. Ou não quero apresentar-lhe os meus primos que vieram do interior. Mas ainda tem, por exemplo, a possibilidade de dizer não quero lhe apresentar os meus primos que vieram do interior. Então, são poucos gramáticos que têm essa visão, mas é sempre bom ficar ligado, tá? Dá uma olhadinha para você, né? Opa, o que aconteceu aqui? É claro que se o camarada coloca ali no meio, ele está mostrando que é uma possibilidade e aí você vai marcar como certo. Porque caso contrário, ele vai colocar o antes ou depois. Não vai ser em cima disso daqui que ele vai te derrubar, tá? Agora, eu quero que fique bem claro. Visão geral. Se tem a palavra negativa, se tem a palavra atrativa, vai ficar antes da locução ou depois da locução, ok? Então vamos lá. Nos tempos compostos, nas locuções verbais em que o verbo principal está no particípio, a colocação dos pronomes oblíquos átonos será feita sempre em relação ao verbo auxiliar e nunca em relação ao particípio, podendo ocorrer a próclise,
a mesóclise ou a ênclise, conforme as orientações apresentadas anteriormente, mas apenas em relação ao auxiliar. Então vamos lá, ó. Havia lhe contado os verdadeiros motivos da minha desistência. Então aqui a gente tem uma estrutura enclítica. Nunca o tinha visto antes. Aqui a gente tem uma próclise, porque tem a palavra atrativa, que é uma palavra negativa. E ter-lhe-ia procurado se tivesse tempo. Aqui a gente tem uma mesóclise. Mais um exemplo aqui. Ficou tímido porque se sentiu rejeitado pelos colegas. E, se não o convidarem, sentir-se-á rejeitado pelos colegas. Então, reparem, toda vez que a gente tem uma locução com o verbo principal no particípio, nunca o pronome estará atrelado a ele. O pronome sempre vai trabalhar com o verbo auxiliar. E aí vai depender das regras gerais para você saber se é próclise, ênclise ou mesóclise, mas sempre atrelado apenas ao verbo auxiliar quando o verbo principal estiver no particípio, que é aquela terminação em ado e ido, ok? Tranquilo? Agora, nas locuções verbais e nos tempos compostos, quando se coloca o pronome oblíquo átono depois do verbo auxiliar, pode-se usar o hífen ou não, ou seja, é facultativo. Então, ó, vou te devolver o livro amanhã ou vou te devolver o livro amanhã. Tanto faz se tem o hífen ou não, tá? É facultativo. Visão ampla dos gramáticos, tá? Agora, diante disso, a gente vai cair para dentro das questões, meu companheiro. Então, vamos lá, ó. Primeira questão que está aí. Substituindo-se os elementos grifados em segmentos do texto com os ajustes necessários, ambos os pronomes foram empregados corretamente em. Então, vamos lá. Letra A. Como posicionar os braços e alcançar os melhores resultados. Vamos lá. Quem posiciona, posiciona alguma coisa. Se são os braços, é masculino plural, é o os. Mas como termina com a letra R, eu tenho que cortar e acrescentar o L. E aí vai ficar posicioná-los. Tá certo. Esse primeiro aqui, ó, correto. Agora, na próxima, alcançar os melhores resultados. Quem alcança, alcança alguma coisa. Então, verbo transitivo direto que pede um objeto direto, consequentemente, pede um pronome que funcione como objeto direto, no caso, o. Então, se são os melhores resultados, é masculino plural. Se tem o R, eu vou cortar e eu vou acrescentar o L. E vai ficar alcançar-los e não alcançar-lhes. Então, aqui está errado. Eu quero as duas certas. Vamos lá. Não encontraremos maestria e negligenciarmos as habilidades. Aí o camarada colocou aqui, ó, não encontraremos lá. Se não tivesse o não, até poderia ser encontraremos lá, porque quem encontra, encontra alguma coisa. Maestria é feminino singular, eu cortaria o S e acrescentaria o L. Mas como tem um não, que é uma palavra atrativa, o correto é não a encontraremos. Então, a primeira estrutura aqui está errada. Depois, negligenciarmos as habilidades. E aí o camarada colocou negligenciarmos. Tá certinho. Quando eu tenho RS ou Z, eu corto e acrescento. Opa, não, tá certinho não, ó. Olha eu caindo na pegadinha. Quando eu tenho RS ou Z, eu corto e acrescento o L e não o N. O N é só para quando o verbo termina com M, N ou til. Então aqui é negligenciarmos. Uma coisa chata nessa pronúncia assim. Então vamos lá, ó. A errada, B errada. Letra C. Especialistas dão instruções como utilizar uma raquete. Então vamos lá. Quem dá alguma coisa, dá instruções. Tem tio. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para apresentar, fazer um convite muito especial, aliás, para você do Rio de Janeiro, que vai fazer o concurso para o Agente Educador 2 da Secretaria Municipal de Educação.
Nós aqui da La Concurso, nós elaboramos aí um curso muito competitivo que atende às 3 disciplinas, língua portuguesa, matemática e ECA. Este curso super competitivo, é um curso aí com bastante profundidade, por apenas 10 parcelas de R$15. É isso mesmo, R$150 você vai ter esse super curso, fazer esse investimento, prazo de acesso 120 dias. Além disso, nós temos aqui o nosso personal coach, que eu estudo em regime de metas, que começa no dia 15/4, inclusive se quiser matricular antes, já temos aulas disponíveis para vocês. Papo reto, se você cumprir o personal coach, assistir às nossas videoaulas, seguir as orientações pedagógicas dos nossos professores, eu tenho certeza absoluta que você estará muito competitivo e estará disputando reais vagas no dia 16 de junho da prova do agente educador. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Quer fazer sua matrícula? Tem um link aqui embaixo, você pode clicar e se matricular no nosso curso online. Ok, pessoal? Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.